Olá, meus amigos! Como estão? Hoje é Dia Mundial do Rádio. E aí, qual é a importância do rádio na sua vida? Eu quero falar um pouquinho da importância do rádio na minha vida. Porque vem muito antes de trabalhar com rádio. Eu me recordo que minha família e eu morávamos em uma fazenda no interior de Mato Grosso, próximo à Barra do Garças. E lá, o que a gente conseguia de pegar, né, de informação de tudo do mundo, era por rádio. E era especialmente pela Rádio Nacional da Amazônia, que era a única que pegava naquele lugar. Então, era uma rádio AM, na Rádio Nacional da Amazônia, e minha mãe ficava ouvindo o dia inteirinho aquela rádio. E tinha um programa em específico que eu gostava muito. Eu era uma criança, né? Era o programa da Tia Heleninha. A gente falava, Tia Heleninha, Tia Heleninha. É. Tinha um quadro dentro do programa da Tia Heleninha que contava histórias, né? De um livro chamado Poliana. História da Poliana. A Poliana, ela era uma criança que fazia o jogo do contente. Então, tudo que acontecia na vida, ela via por um lado positivo, né? E, se não me engano, tem livros, História da Poliana, depois tem Poliana Moça, enfim. Alguém pode ser que tenha lido os livros também, né? Mas eu me recordo muito das histórias e do lado positivo de ver a vida que essa Poliana levava. Então, acontecia algo, ela levava pelo lado positivo, né? E aí, disso eu trago um pouquinho para mim. Às vezes eu observo as coisas acontecerem e eu penso, não, poderia ser pior? Então tá ótimo, tá bom demais, né? Então, é o jogo do contente. O jogo do contente é maravilhoso, gente. Porque quando pode piorar, então agradeça porque tá bom demais. Tá, então esse é um ponto lá da minha infância, de quando eu tinha 7 anos, 6, de quando eu comecei a recordar alguma coisa da minha vida. E eu lembro que a gente mudou dessa fazenda, fomos para um pequeno distrito de Barra do Garças, a 105 quilômetros da cidade de Barra, e morei até meus 11 anos nesse lugar, que também só pegava a Rádio Nacional da Amazônia. Minha mãe continuava ouvindo aquela rádio o tempo inteiro. Claro que ali a gente já conseguia outras coisas, né? Assistir TV normalmente, só que com limitações de horário, porque na cidade tinha um fornecimento de energia só à noite, então a gente só conseguia assistir TV à noite. Rádio continuava sendo, rádio a pilha, a principal fonte de informação e entretenimento lá da minha casa. Quando eu mudei dessa fazenda para Querência, mais longe ainda de Cuiabá, mas uma cidade de 5.000 habitantes, já era um pouquinho maior, mais ou menos 5.000 habitantes, né, na cidade. Não tinha rádio, não tinha nada ainda, nem telefone nas casas, né? Não tinha celular, né? Claro que não, tinha nem telefone nas casas, então assim, foi em Querência que meu pai falou, poxa, vamos abrir uma rádio comunitária nesse lugar? Meu pai sempre cheio de ideias, e ele criou uma associação comunitária com o intuito de abrir essa rádio, uma rádio comunitária, que funcionou por vários anos. Foi onde eu comecei, inclusive. Eu lembro que eu tinha 11 anos quando a gente se mudou para Querência.
Minha mãe, apaixonada por rádio, meu pai, um apaixonado também, né? Sempre muito criativo e cheio de ideias. Eu até dei um nome para isso, né? Que não tem no dicionário, ideítico. Ele convidou alguns profissionais para começar a trabalhar nessa rádio, comprou alguns equipamentos. Na época a gente usava fita cassete e também CDs. Minidisc também, que foi algo que veio depois dos CDs, mas não durou. Muito interessante. Eu com 12 anos já participava de palestras com profissionais do rádio, né? Que meu pai trouxe de fora. E eu lembro que eu tinha 12 anos e morava num lugar que todos, a maioria, no início de querência, eram da região sul do país. Então tinha um sotaque carregado, especialmente pelos R's, né? Quem sabe, quem conhece o sotaque, sabe que eles falam caro ao invés de carro, né? Raio ao invés de raio. E eu me recordo muito bem de uma palestra com um comunicador ensinando a equipe de comunicadores dessa rádio comunitária, e eu estava no meio disso tudo. E eu me recordo muito bem que ele me pediu para ler um texto. Imagina, 12 anos eu tinha. Eu estava lá por causa dos meus pais, né? E ele me pediu para ler esse texto, e no texto tinha a palavra raio. E eu pronunciei raio. Por causa do sotaque da região sul e de todas as pessoas que conviviam comigo que falavam dessa maneira. Então, minha primeira lição foi: você não pode falar raio, você tem que falar raio. E tirar qualquer tipo de sotaque da sua vida. Aos 12 anos, eu aprendi que não pode ter sotaque. Então, assim, eu comecei a me policiar desde então, e é uma coisa muito louca, porque só quem trabalha no rádio sabe como que é isso. Tem que se policiar, né? Mas é muito bacana, gente. Tudo bem, aí aos 13 anos eu comecei sendo meio que empurrada pelos meus pais, né? Não, você vai apresentar um programa de rádio. Minha irmã apresentava um, a minha outra irmã também, a minha mãe também. Então, assim, eu precisava, aos 13 anos, né, começar a apresentar. E aí, como eu era muito tímida, meus pais falaram: então vamos pegar uma outra menina para apresentar também. E aí ficou aquela história, duas meninas, né? Eu lembro que se chamava Danúbia, a segunda menina. Então nós ali dividíamos a sonoplastia, né? Uma colocava fitas cassetes e CDs num dia, e aí no outro dia a outra que fazia esse serviço também, além de apresentar. A gente ficava dividindo o trabalho, porque na época não tinha nem computador, então era tudo assim, fita cassete e CD. Coloca no drive, né? Coloca, tira, enfim, roda música, acha ponto. Muito interessante, muito mesmo. Eu vou continuar falando mais um pouquinho dessa história, mas eu não posso demorar também. Gente, eu lembro que essa menina, nós ficamos à noite e a gente tinha um problema sério de roer unhas. Nós duas. E nós combinamos o seguinte: quem conseguisse parar de roer unha, imagina, 13 anos de idade, quem conseguisse parar, né, poderia ficar sem fazer sonoplastia durante um mês. Eu consegui parar, e aí ela teve que fazer sonoplastia durante um mês. Danúbia Kátia Gomes, se ela assistir esse vídeo, ela vai lembrar de tudo isso.
Ela deve morar em Querência ainda, se não me engano. Bom, essa rádio ela não existe mais, essa comunitária, foi algo que me trouxe para o rádio, eu tenho muita gratidão. E eu estou no rádio há 25 anos, é minha principal fonte de renda, né? Eu, claro, vim para a capital de Mato Grosso, fazer o curso de radialismo pela Universidade Federal. Me emociono muito porque é minha trajetória, né? São 25 anos da minha vida nesse veículo encantador, que só tem crescido, graças a Deus. Então, assim, é um veículo que eu compartilho boa parte da minha história. Muito obrigada por assistir, e outro dia eu continuo um pouquinho mais, tá bom? Mas essa é uma primeira parte aí sobre o rádio na minha vida, principalmente na minha infância. Muito obrigada.